Bom, vamos começando então, em respeito a todo mundo que já está aqui, iniciando a gravação. Vamos lá para a nossa sexta aula. Olha, passamos da metade, hein, gente? Tá faltando pouco agora, hein? Mas tem sido muito bacana aqui, a gente tem recebido feedbacks muito legais, então obrigada a todo mundo que está participando, contribuindo, trazendo seu feedback também. A gente está chegando aqui vamos falar numa reta final, né? Mas a gente já está chegando num nível de conteúdo que ele já é um pouquinho mais especialista, digamos assim, né? Então, a gente começou construindo camadas que eram importantes para a gente estar aqui. Esse módulo aqui, de jeito nenhum, poderia ter sido o primeiro, né? Então, o nosso objetivo aqui foi construindo camadas, sedimentar um pouco desse conhecimento, para que a gente realmente tenha essa visão do todo, desse universo conversacional, que vai sair daqui sabendo responder a pergunta: quanto custa e como é que faz para entender se isso faz sentido para mim, se esse custo faz sentido para mim, o retorno que eu estou tendo faz sentido, ele paga esse custo, é muito ou é pouco, né? Esse preço é alto, é baixo, quanto é que é? Então, isso tudo depende, porque é relativo, depende do valor que você está gerando. E aí a gente tem, né, a famosa fase do Drucker, né? Você só pode gerenciar aquilo que você pode medir. Então, o que você não mede, você teme, né? Você fala, cara, você fica com medo. Você fala assim, ah, não, isso é muito caro. Nossa, como assim, centavos por conversa? Nossa, por mensagem agora, a Meta vai mudar a precificação, vai cobrar por mensagem. Meu Deus, nossa. Ah, mas espera aí, vamos medir? Vamos avaliar o que isso representa? A gente está falando de quanto? E esse quanto gera quanto de retorno, né? Então, a premissa da engenharia aqui é a resposta sempre depende e as variáveis têm que ser consideradas. Então, aqui mais para a gente se situar, onde a gente está, como comentei, a gente veio construindo essas camadas, a gente está falando de créditos ou dessa modelagem de como o mercado cobra, como que esse custo aparece lá na linha, né? Aqui é custo ou é investimento, né? Enfim, então, esse termo créditos, pessoal, não é um termo da Smart Talks, tá? Não é um termo inventado por nós, uma categoria nova nossa. Não é isso, é muito mais. A gente tem trazido créditos para dentro da Smart Talks, mas, inclusive, é muito mais no sentido de acompanhar o mercado, né? De acompanhar as evoluções que estão acontecendo no mercado. E a gente vai falar disso. Então, na verdade, uma métrica nova que já vem sendo consumida aí no mercado há algum tempo, e aí a gente sai dessa visão da caixinha preta, que eu só recebo a fatura no mês, eu não sei exatamente o que é, o que gastou, para um olhar muito mais preciso sobre como é que está sendo esse uso, né? Esse processamento de dados, estou usando como, para quê, em que momento, de que forma. Lembra que a gente falou, né, na última aula sobre o motor, que a IA, o modelo da IA era o motor do carro, e aí a gente terminou fazendo essa analogia, que tem carros que bebem mais, carros que bebem menos, motor 2.0, se quer mais potência, você vai consumir mais, se quer menos potência, se quer mais conforto, eu posso, né, entregar uma outra proposta de valor com um pouquinho menos de potência e fazendo mais quilometragem por litro. Então, a ideia do token é basicamente essa analogia do combustível que a gente coloca no carro e que o motor consome esse combustível de uma forma diferente. Tá? Então, esse é muito do olhar que a gente vai trazer. E aí, fazendo aqui, resgatando um pouco dessa timeline, se a gente for ver, né, como que isso aqui cresceu, como que isso aqui foi acontecer no mercado, lá nos anos 90 era muito comum que a gente pagasse o software por licença. Ah, você fala, quantas licenças você precisa de software? Aí você dava o número lá, e às vezes, muitas vezes, o software não estava nem na nuvem, você paga pela licença, ou você tinha que comprar o software. Tinha até alguns contratos, você fala assim, o código-fonte é de quem? Né? Você fica discutindo o código-fonte. Então, você comprava uma licença de software, instalava ela na sua máquina, e não necessariamente você era dono do código, mas você instalava aquela licença. Depois a gente foi evoluindo para a era do SaaS, e a gente pagava assim, não, deixa comigo, o software é meu, o código-fonte é meu, eu vou disponibilizar ele e você vai usar o software como serviço. Eu não vou te entregar mais o software, eu vou
vou prestar um serviço para você, eu garanto aqui que ele vai estar disponível na nuvem e te dou um usuário para você acessar. E aí passou a se cobrar por usuário. Né? Então, quantos usuários você quer que acesse aqui? Tem um monte de sites que chamam lá seat, né? Tipo assentos, cadeiras, lugares, posições. Quantos usuários você quer? Quantos seats? Aí tem plataforma que um seat é gratuito, que você entra lá e vê, a partir até 5 é gratuito, a partir de X é gratuito. Tem alguns que começam, o plano mais básico é só 5 seats, enfim. Então, aí varia aqui muito da modelagem, mas você está pagando pelo acesso, pelo direito de acessar. E se nenhum usuário acessar no mês, você paga do mesmo jeito. E no plano anual que você contratou 15 usuários, e aí, por carga d'água, agora você tem 10 só, você está pagando 5, mesmo que você não esteja usando aqueles acessos. Então, assim, é um outro olhar, uma outra modelagem. E aí a gente evoluiu, chegou na época dos apps aqui, começando o universo conversacional, e teve uma parte que a gente tinha aqui a cobrança por mouse. Quem lembra disso? Quem vive essa era? Cobrança por mouse, por DAOs, tem muito disso ainda. Então, o que a gente sofria aqui na cobrança por mal? Lá em 2019, mais ou menos, 2020, significava que você pagava um valor daquele usuário ativo no mês. Mas, prós e contras, né? O usuário que chegou e deu um oi no widget, cobrava um mal. E, às vezes, esse mal podia bater R$ 2, R$ 3, então, dependendo do plano que você está ali. Então, poxa, mas eu estou pagando R$ 3 porque um oi. Isso fazia sentido quando você tinha recorrência. Na hotelaria fazia sentido, porque a gente pegava, ó, o hóspede vai ficar 7 dias no hotel e a cobrança é mal, porque ele vai estar dentro desse hotel naquele mês, nos 7 dias, a gente cobrava por mal e estava resolvido. Depois foi por DAO. O que é o DAO? Daily Activity User. Então, e aí o DAO, ele tem duas classificações. Tem algumas ferramentas que cobram a cada 24 horas e algumas outras que cobram toda meia-noite, ele corta e cobra um novo. Tá? Então, tem as duas modelagens aí. Sistemicamente, é muito mais fácil, a cada meia-noite você corta todo mundo e cobra de novo. Então, não necessariamente é o usuário por 24 horas. É o usuário do dia. O dia acabou, então eu posso cortar. Então, assim, tem as formas de desenvolver as plataformas, as ferramentas, tem alguns caminhos que facilitam, né? Tudo que você tem que ter de recurso ali, de back-end, de front, para tornar isso possível. Então, o DAO é o jeito mais fácil de cortar lá umas 24 horas e fechou. A gente começou, quando a gente foi fazer a nossa modelagem, a gente falou, cara, mas isso não está certo, né? Vamos precificar um pouquinho diferente, ainda mais com o olhar de turismo, né? Entretenimento, hospitalidade. Às vezes não se resolve no mesmo dia, às vezes não se resolve até a meia-noite ou nas 24 horas. Às vezes eu preciso esticar um pouquinho mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir isso aqui para conversa. E essa conversa, no nosso caso, por exemplo, a gente pode ter uma conversa de até 7 dias. Ela pode durar 7 minutos, para ser justo. Então, já iniciou uma conversa, falou, tal, terminou, concluiu, tudo certo? Beleza, encerrou, pode ser 7 minutos. Não encerrou, ficou pendente alguma coisa, tem que voltar, faltou informação, continua no dia seguinte. Né? Então, renova a sessão de WhatsApp. Então, estou falando de coisas diferentes aqui, tá, pessoal? Todo mundo pode perguntar, nossa, mas então não tem aquela regra do canal do WhatsApp das 24 horas? Vou falar disso na próxima tela. Mas aqui a gente está falando de coisas diferentes. Uma coisa é a modelagem da régua conversacional, né? Essa janela conversacional. A outra coisa é o WhatsApp. Porque isso que eu estou falando aqui vale para qualquer canal. Se eu dou um oi no widget, se eu dou um oi no Instagram, se eu dou um oi no WhatsApp, isso aqui é a base. Aí chega um canal como o WhatsApp, que tem suas próprias regras, essas regras se sobrepõem a essas. Tá? Então, Léo, de novo, é um carro, é complexo, é cheio de peças, cheio de coisas que tem que se conectar. Isso aqui é uma delas. Uma coisa é a modelagem do conversacional, outra coisa é a regra do canal que vai em cima disso daqui. Isso aqui é parte do chassi, né, de como que ele vai funcionar, onde que as coisas vão se encaixar. E aí a gente tem essa evolução, que o WhatsApp começou a sacudir a gente de novo, que é a cobrança por mensagem. Então, a gente já está um pouquinho acostumado quando o WhatsApp fala assim, você quer começar a conversa? Então, eu vou te cobrar lá no disparo de marketing, utilidade ou autenticação.
vou te cobrar uns centavinhos para fazer isso, para disparar essa mensagem. E se você quiser disparar outra, eu te cobro de novo, te cobro de novo. E aí vai por mensagem. É muito ruim esse modelo por mensagem, né? Que a gente fala, nossa, cada vez parece que a gente quer economizar no volume de mensagens, porque cada mensagem custa. Nossa, então gera uma aflição, assim, né? Na hora de ver isso na linha de custo, porque você deixa de priorizar a boa experiência e passa de, nossa, tem que mandar pouca mensagem porque eu estou pagando por mensagem, nossa senhora. Então, isso muda aqui um pouco, mas é um formato que a Meta tem trazido para a gente bastante esse olhar por mensagem. Depois a gente tem o por token. Todo mundo que usou alguma IA desde dezembro aí de 2022, né, desde o ChatGPT, que deu um oi para o ChatGPT, já consumiu o token. Então, esse modelo do token, ele vem muito com essa era das IAs generativas. Por quê? Cara, eu vou disponibilizar IA. Milhões de dados aqui, eu estou disponibilizando capacidade de raciocínio, né, inteligência. Como que a gente vai cobrar isso? Por palavra? Por mensagem? Mas não é só a mensagem que o cliente está recebendo, tem um monte de coisa que acontece por trás. Então, não posso simplificar na mensagem. Por caractere, como é que é isso? Então, o token, ele resolve um pouco desse problema, que estava difícil, né? Como que a gente cobra por inteligência? E a gente já vai entrar um pouquinho nele. E a ideia agora é a gente trazer uma nova camada, e aí eu estou falando assim, a gente trazer aqui, né, para a gente falar dessa camada de créditos, que basicamente ela encapsula o token e vários outros modelos que aconteceram aqui para trás. Tá? Então, por exemplo, posso deixar de cobrar por usuário e só cobrar por créditos e dar um pacote de créditos para cada usuário. Eu posso deixar de cobrar por conversa, e aí eu falo, então eu tinha aqui 1000 conversas, para eu ter as 1000 conversas, eu vou converter isso em créditos. Então, o crédito, ele é uma camada que vem para unificar e para facilitar tudo que está abaixo dele. Tá? Então, é uma forma de equilibrar aqui pesos e medidas diferentes. Falando aqui, abrindo um parênteses específico de WhatsApp, já que a gente está falando de custo e de preço, o WhatsApp já rebolou com a gente aqui várias vezes, tá, pessoal? Então, é aquela coisa, né? Você tem um monopólio na mão, você toma decisões lá e isso impacta todo mundo. Então, é o canal mais usado no mundo, falando só de Brasil, o impacto é enorme, a gente já viu aqui alguns números lá na aula de canais, então 98% dos brasileiros estão com WhatsApp. Então, tudo tem grandes proporções, né? O impacto tem que ser entendido bem, com bastante detalhe, cada uma das regras. Mas, basicamente, a gente viveu aqui uma regra que, por muito tempo, era um grande benefício do WhatsApp API, que era o seguinte: você pode começar a conversa com o seu cliente, ou ele pode começar a conversa com você, isso te dá uma janela de 24 horas, e dentro dessa janela, vocês podem trocar mensagens de forma ilimitada. Mas a regra é, se o cliente começa a conversa com você, não cobra, depois a meta passou a cobrar um pouco disso, depois voltou a não cobrar. Beleza. Mas toda vez que a marca quer começar a conversa, a marca paga para começar essa conversa. O que está em questão agora aqui, tá? A Meta começa a oferecer a sua IA, né, como o Pedro até mostrou na última aula. Então, ela começa a oferecer a IA e você pode plugar a IA direto no WhatsApp. Prós e contras disso, né? E ela cobra aqui já, ó, $2 por milhão de token. Então, ela já está falando de token. E a gente também tem a novidade aqui de 1º de outubro, que o service passa a ser pago. O que quer dizer isso? Não existe mais mensagens ilimitadas dentro da janela de 24 horas. A janela de 24 horas continua existindo para definir o que é service. Mas todas as mensagens trocadas serão pagas individualmente. Tem um custo por mensagem. Isso muda a partir de 1º de outubro. Então, já tenho... Não, eu recebi várias mensagens aqui, porque, nossa, mas e agora? Ferrou, nossa, cara, esse custo, o que vocês estão fazendo? A gente vai despriorizar o WhatsApp e tal. Gente, peraí, vamos lá. Primeira coisa, o jogo muda para todo mundo. Não é para ninguém específico. Todas as empresas que usam API vão ter que se readaptar com isso aqui.
Segundo, as pessoas, B2C, não estão sendo impactadas. Você acha que as pessoas vão deixar de usar o WhatsApp porque agora vai cobrar service? Não vão. Se é o canal, vai continuar sendo provavelmente um canal mais eficiente, que é onde você consegue acessar a pessoa de uma forma mais assertiva. Mas, ao mesmo tempo, vale sim olhar para outras estratégias. Porque tinha gente que adorava, era tão pedido para a gente falar assim: ai, o seu agente quebra mensagens? Ao invés de eu mandar uma mensagem só, você pode mandar 3 mensagens? Fica mais bonitinho no WhatsApp. Esse tipo de pedido ele já vai cair por terra, porque deixa de ser estratégico. Não posso mais mandar 3 mensagens, porque cada uma delas vai ter um custo. Então, se essa mensagem tem 3 palavrinhas, oi, tudo bem? Quem é você? Cara, você está pagando pela mensagem. Então, passa a ser ainda mais relevante entender o que está por trás, montando essa mensagem. Porque em uma mensagem só, pode ser que eu já estou usando a informação do contato, que eu já bati lá no CRM, que eu sei quem é, se tem reserva ou não tem, que dia que é hoje, eu sei que esse cliente faz check-in amanhã, então eu já posso condensar isso tudo, consolidar na mesma mensagem e ter uma mensagem realmente inteligente, assertiva e que não vai gerar essa carga toda. Então, para quem não tinha uma boa arquitetura antes, está com muito medo desse custo. Né? Então, eu vi uma conta esses dias, então, não saiu o preço oficial ainda, tá, gente? É só 1º de setembro que vai oficializar o preço. Todo mundo está fazendo as contas, tendo como base o preço do template de utilidade, que é a 5 centavos, que é o mais barato. Mas o preço ainda não está oficializado. Então, está todo mundo com medo. Você vai mandar 2 milhões de mensagens aqui, você vai ter quanto? Mais de 70 mil reais de custo? Cara, é muito alto, né? Então, é um olhar que a gente vai ter que fazer aqui para cada conta, ter uma estratégia específica para a gente equalizar isso. E só lembrando, aqui a gente está falando do preço do canal. Então, imagina o seguinte, agora eu tenho a modelagem das 24 horas lá, ou a modelagem do conversacional, que se é por conversa, se é por DAO, se é por MAU, tem o preço do canal, e depois eu tenho o preço da IA. Porque aqui esse preço é só para você ter o direito de mandar a mensagem. Não tem a IA inclusa. Né? Tá vendo? São 2 preços. Esse preço por token é se você usar a IA da Meta. Se você não está usando a IA da Meta, esse preço está sendo construído de outra forma. Beleza? Então, tenham isso em mente. Ó, primeira coisa, modelagem conversacional, canal, e aí, o que eu estou mandando nessa mensagem? Essa mensagem pode ser enviada por um humano, mas ela pode ser enviada por um agente de IA. E aí, eu vou ter o consumo dos tokens. Então, são 3 níveis. Que raio que é esse token, né? Como é que ele é criado, formado, é por caractere, como é que é? Então, na verdade, ela é uma unidade que o modelo lê e escreve, então toda a informação que a gente passa para o modelo de IA, ele está computando aquilo, o tamanho daquilo em token, e tudo que ele gera para a gente também é gerado e medido em token. Então, nessa frase aqui, né, quero remarcar a minha consulta de quinta para sexta à tarde. Tem 8 palavras, isso aqui pode significar 11 tokens, por exemplo. A IA não lê só essa frase. Isso daqui é o que o cliente mandou no WhatsApp, por exemplo. Mas o que conta como token? É toda a carga de informação que esse motor está recebendo junto com essa mensagem. Então, por exemplo, quero remarcar a consulta de quinta para sexta. Se eu tiver feito uma chamada na API para saber se esse cliente é ou não cliente, se ele realmente tem a reserva, e se eu encontrei a reserva, se eu estou mandando os dados da reserva, se eu quero que ela consulte a disponibilidade, se eu quero que ela saiba que dia é hoje, para saber, e se hoje for quinta? E se hoje for quarta? Dá tempo de remarcar? Está dentro das políticas? Pode remarcar 24 horas antes? Então, se eu quero que ela saiba de todas essas informações para poder responder essa pergunta, todas as informações vão entrar na janela de contexto, que a gente falou na aula passada, e vão contar como token. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Então, assim, o token, consumo, não é só sobre as mensagens que a gente está vendo ali na troca que aparece no WhatsApp. É tudo que está sendo enviado e recebido por trás delas. Tá? E a gente tem basicamente 3 preços para token, só para facilitar, né? Podia ser um preço só, né, gente? Mas o mercado trabalha em geral aqui com 3 categorias. Tudo que é um input é o que a IA recebe.
tem um preço para processar isso. Tudo que é o output, que é o que a IA entrega, custa mais caro. Então, aqui uma mais 5 vezes mais. Tudo que é cacheado, que é aquela informação que você está mandando, mas ela já tinha aquela informação, você está conseguindo reaproveitar aquilo, ela não tem que trabalhar em cima de novo daqueles dados, é 0,1 uma vez. Então, é 10 vezes menos do que um input. Então, sabendo disso, isso muda completamente a forma de modelar um agente. Então, como é que a gente vai ser mais efetivo, mais eficaz? Outro ponto importante, lembra da Smart Content, que a gente falou da base de conteúdo? Por que eu não posso ter uma base de conteúdo com 1000 blocos de conteúdo? Por que eu não posso mandar esses 1000 blocos toda vez que eu quiser que o agente responde? Vai ficar inteligente, né? Só que não, além de poder confundir com temas que não são assertivos ali dentro daqueles 1000 blocos, você está aumentando muito o custo do input. Para responder uma pergunta, ela não precisa dos 1000 blocos. Ela precisa de 5 blocos de conteúdo, que são aqueles que a gente faz no dimensionamento antes, né? A gente faz em 2 etapas isso na Smart Content. Primeiro, a gente faz uma análise de similaridade para saber quais são os blocos realmente que podem ajudar a IA a responder aquela pergunta, e a gente manda 5 blocos, 3 blocos, 10 blocos. Quantos blocos de conteúdo a gente recupera para enviar para o motor de IA? Isso cai diretamente nesse custo aqui. Tá? Então não vou mandar bloco nenhum, vou mandar só um ou dois, vou mandar menos informação possível. Cara, aí pode ser que ela vai alucinar, ela vai perder contexto, ela não vai saber com o que ela está falando, cai naqueles erros que a gente, não sei que dia que é hoje. Então, percebam que é uma balança, pessoal, entre qualidade dessa conversa, nível de inteligência dessa conversa e o custo que eu tenho para fazer ela acontecer. Tá? Mas, de novo, a conversa mais cara nem sempre é a melhor. Não é porque, nossa, olha, eu gastei assim, investi token nessa conversa, ela custou R$ 5, investi tokens nessa conversa. Não quer dizer que ela vai ser uma boa conversa com o cliente, porque pode ser que ela está parametrizada errado, o prompt pode estar errado, talvez foi muitos blocos de conteúdo que fez ela se confundir, ela alucinou, não achou a resposta correta. Enfim, então tem uma série de parâmetros aqui, eu estou explicando um pouco do racional do custo, racional do token, o que é entrada, o que é saída e o que é o cacheado, porque na estratégia de fazer essa modelagem, essa arquitetura, tem que ponderar isso tudo. Né? Não adianta ter um agente muito inteligente, muito top, com toda uma base, com um arsenal de informação, mas que a conversa fica inviável, porque gasta tanto token que inviabilizou para o negócio. Então, mais do que nunca, pensando já no custo do canal, né, essa mudança de WhatsApp, mais do que nunca a gente tem que olhar para a ROI. Qual é o retorno sobre esse investimento? Se essa conversa custa 50 centavos, ela custa R$ 3, o que está retornando dessa conversa? E aí, quem não está preparado para olhar para a ROI vai temer o custo, não vai conseguir gerenciar isso. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente ver, como se fosse um taxímetro, tá? Para tentar exemplificar um pouquinho aqui. Então, estou dando um exemplo aqui, mandei uma pergunta. Oi, quero organizar a viagem da minha equipe. Somos 12, chegamos sexta, preciso remarcar a reunião de kickoff, ver a sala para 12 e o que fazer à noite em São Paulo. Nossa, pedi tanta coisa na mesma mensagem, né? Começou a rolar o taxímetro. Então, está interpretando aqui a intenção, interpretando a mensagem, consultando a base de conhecimento, acionando a agenda para checar a disponibilidade. Tá vendo? Percebam que todas essas ações entre as mensagens consomem tokens. Tá? E aqui eu pus um exemplo aqui. Estão falando que aqui eu estou convertendo em crédito, né? Porque o token, o custo financeiro, monetário do token depende do modelo que está sendo usado. Então, se tem modelos mais baratos, tem modelos mais caros. Então, aqui uma coisa é eu saber quantos tokens está sendo consumido. Outra coisa é eu saber preço mesmo, qual modelo que a gente está falando. Aí entra outro detalhe da arquitetura, né? Outro pulo do gato. Eu vou construir um agente 100% no 4.1, ChatGPT. Cara, que é ótimo. Inclusive, a gente usa bastante 4.1 ainda aqui.
numa série de ações. Então, construí lá, ele funciona muito bem e tal, legal. Mas um agente inteiro no 4.1, porque é um dos modelos mais caros. Será que parte dessa conversa eu posso processar com outros modelos? Será que eu tenho que fazer a conversa inteira com o mesmo modelo? Então, percebo que tem uma outra camada de inteligência para saber assim, isso que ele está pedindo é uma demanda que eu consigo resolver com o modelo mais barato. Então, além de pensar na janela de contexto, no tanto de informação que a gente está mandando, entender qual é o melhor modelo para aquela demanda faz toda a diferença no custo final. Porque o jeito mais fácil é põe um modelo lá para tudo. E aí você pode priorizar um modelo mais barato para tudo, que não vai te entregar uma conversa muito legal, ou você pode priorizar um modelo que vai te entregar uma conversa muito legal, mas vai custar muito caro. Então, é um trade-off que a gente tem que fazer aqui. Gente, vai me dizendo aqui no chat, hein? Eu sei que é meio técnico e com de vários detalhes, mas estou me esforçando aqui para tentar deixar o mais claro possível essas dependências e que são uma série de camadas que a gente tem que considerar na hora de saber quanto custa uma conversa. Ok? Então, seguindo aqui no exemplo, ó, você está mandando, aí ele consultou, ó, feito, ele já alterou, mudou a sala, perfeito, fecha tudo, me manda o resumo, ó, os tokens estão rolando. Então, se você for ver em número de mensagens mesmo, a gente teve 5 mensagens trocadas. Mas é uma conversa que consumiu aqui 42 mil tokens. Tá? Essa é a principal diferença. Então, não é só o número de mensagens. Ó, 42 mil tokens, 5 conversas. Então, nesse exemplo, seriam R$ 4. Esse valor financeiro que eu estou falando aqui é só um exemplo, tá? Porque depende muito do modelo real que está sendo utilizado. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui, a conversa B. Conversa B, eu tenho 15 trocas de mensagem aqui, ó. Oi, quero remarcar minha consulta. Claro, essa consulta é quinta, quanto eu remarco? Sexta, pode? Sexta, tenho. Qual prefere? 16, fechado. Tem estacionamento? Aceita meu plano? E aí vai. Tá? Então, aqui eu posso ter uma conversa que tem mais trocas de mensagens, mas que consome menos tokens. E aí vai o trade-off. Ah, então essa daqui é a melhor? Nem sempre. Porque aqui, neste exemplo, eu não estou contando o custo do WhatsApp. Essa conversa pode ter acontecido no widget. Mas já que ela tem 15 mensagens e o WhatsApp vai passar a cobrar as mensagens, então pelo menos 7 mensagens, que é o que a gente está enviando, vão passar a ser cobradas. Então não é só esse custo da IA. Então tem esse trade-off. Eu mando menos mensagens, gasto mais token, ou mando mais mensagens, gastando menos token. O que vai fechar a conta? O que faz sentido para aquela etapa da jornada? Para montar um carrinho de vendas, o que faz mais sentido? Para fazer uma remarcação, o que faz mais sentido? Para tratar um pós-venda, para pedir um NPS, o que faz mais sentido? Então, para cada fase, pessoal, dessa jornada, né, da comunicação, a gente pode ter uma estratégia diferente. Então, depende do canal e depende da fase que a gente está. E aí, como otimizar isso tudo, né, Manoel? Vou falar assim, tem uma parte que a gente trabalha muito aqui, tá? Todos os dias a gente se provoca para isso, de como que a gente torna os nossos agentes, a nossa arquitetura mais eficiente. Mas eu diria que é como a gente diz em Minas, né? Um enxugar gelo, porque o modelo muda o tempo todo. Cada hora tem um modelo diferente. Cada hora um modelo tem uma capacidade diferente. Aí vem a meta e dá uma novidade que agora vai cobrar diferente por mensagem. Então, aí tô gostando da analogia do carro aqui, né? Mas fazendo de novo a analogia do carro, quando, às vezes, até investidores, né, me perguntam assim, tá, mas Smart Talks, como que a gente se posiciona nesse mundo que daqui a pouco a própria Anthropic, o ChatGPT está oferecendo isso que a gente oferece? Cara, nesse caso, a gente faz o papel do amortecedor. Então, imagina as empresas que têm seu core business lá, que está plugando direto no ChatGPT no WhatsApp, imagina elas tendo que lidar com tudo isso. Fazer todo o balanceamento de carga, de custo, de token, de mensagem, considerando o preço do canal, da modelagem conversacional, da IA.
Então, é nessas horas que faz a diferença ter uma equipe de especialistas e que consegue, né, ajudar a equilibrar e fazer a empresa sentir um impacto menor. Aqui, pegando aqui, a Maria Fernanda mandou uma pergunta, né, das 7 mensagens, são as mensagens de service. A mensagem que o cliente manda, se alguém tiver uma informação diferente, me avisa aí, mas a mensagem que o cliente manda, a princípio, ela continua gratuita. O que é cobrado é a mensagem que a empresa envia, tá? Então, e aí vai esse trade-off, assim, a gente pode fazer mandar uma mensagem para ele com várias perguntas. Então, olha, eu preciso do seu nome completo, CPF, data de nascimento e a data desejada. Se ele responder em 7 mensagens ou numa só, dá igual. Mas se o agente mandar 7 mensagens picadinhas para pedir esses dados, a empresa vai pagar mais caro. Ok? Então, aqui, pessoal, um resuminho. Né? Economizar o token não é um truque de mágica e também não deve ser subestimado. Né? Não é simplesmente escolher um modelo mais barato. Tem que fazer essa balança, esse equilíbrio, essa análise de contexto para a gente conseguir equilibrar de verdade. Tá? Então, aqui a gente tem os pontos, né? Conversando com qualquer IA, e até um detalhe, a gente está falando que estou falando muito aqui do olhar da gente desenhando um agente, mas essa economia de token vale, inclusive, para a gente usando os agentes. Então, se você usa o GPT, se você usa o Cloud, a gente está sendo consumido, tem uma janela. Né? No Cloud, por exemplo, ó, sua sessão está quase acabando, você já usou 80% do que você tem disponível. Mas o que está acontecendo ali na prática? Ele está com um taxímetro ligado, toxímetro, né? Ele está com o toxímetro ligado ali, computando quantos tokens eu estou gastando. Então, por isso que a gente fala assim, às vezes você pega um modelo mais barato, estratifica alguma coisa, troca uma ideia, põe ele para te fazer umas perguntas e te entrevistar antes, manda um contexto razoável para ele, porque toda vez que você pede para ele, não ficou bom, agora refaz. Não ficou bom, faz assim, faz assim, você está consumindo um token. Então, aqui é uma dica da gente pensar, né, nessa estrutura de token, para a gente também conseguir economizar quando a gente está usando essas IAs. Então, pensar num contexto mais enxuto, um assunto novo, uma conversa nova, depois pode, né, um tema só disso, mas o pessoal sempre fica na dúvida, assim, estou no Cloud, estou no GPT, quando que eu abro uma nova conversa? Quando que eu abro um novo projeto? Quando que eu uso o Cloud Code ou o Cloud Design ou o chat ou o cowork? Como que isso é utilizado? Né? Então, pensa que se você concentra tudo numa conversa, cada vez que você está trocando mensagem, às vezes a conversa está lá há meses, né? Tem várias perguntas que você já fez, que você falou e tal. Aí você está mandando mensagem e está considerando aquilo tudo. Então, quanto maior a conversa, mais tokens ele está consumindo. Então, se você realmente precisa deixar tudo numa conversa, você não pode higienizar suas conversas. Não, mas eu quero que ele mantenha o contexto. Então usa o cowork, cria um projeto. Pode usar o chat também, mas cria um projeto, coloca as informações básicas que você sempre quer que ele considere dentro do projeto. Usa uma skill, traz parte desse conhecimento que você quer que ele use como uma skill. Tem outras formas de fazer isso, mas se você estiver tratando sempre como conteúdo dentro do chat, você está consumindo muito mais token do que você precisava consumir. E aí muita gente fala, o Cloud já acabou, não deu para nada. Uma coisinha que eu pedi para ele já acabou todos meus créditos, né? Eu sei que a gente sofre com isso, às vezes a gente é pego aqui meio desprevenido, mas é isso, é entender a lógica do token e saber que não é só o que você está pedindo ali para ele, é tudo que ele está considerando anteriormente no contexto e a forma como ele vai te responder. Outra dica legal, você vai pedir uma apresentação, um PPT. Cria um PPT para mim, tá. Se você pedir primeiro em HTML, ele vai fazer muito mais rápido, consumindo menos tokens, você valida, e uma vez que está legal, aí você pode pedir para ele converter em PPT. Então, é um jeito, né, um caminho de você construir que vai gastar menos token. Então, quando você pede para ele, cria para mim um arquivo no Word, pede para ele um MD,
né? Cria um MD para mim, lista para mim aqui um arquivo, me entrega um MD, um arquivo de texto.md. Vai consumir menos token. Tá? Então, tem uma série de macetes aqui para ajudar nesse olhar também. Deixa eu pegar aqui os exemplos. É que aí, nesse caso, Maria Fernanda, não é só sobre as mensagens que ele está usando, mas a forma como está configurado por trás. Então, assim, tá ligado numa API, eu já tenho esse dado já existe, o quanto de mensagem eu estou demandando para esse agente, né? Então, tem uma estratégia de instrução ali do prompt também que vai ajudar se ele está consumindo mais ou menos token, mesmo se a mensagem do cliente for curtinha ou se ela for grandona. Né? Mesmo se a mensagem do cliente tiver 3 demandas na mesma mensagem ou uma demanda na mesma mensagem, uma demanda por mensagem, tá? Então, aí é mais a arquitetura mesmo, a estratégia de como conduzir a conversa. Aqui, pessoal, eu deixei um resuminho, tá, do que tem acontecido no mercado. É mais em caráter ilustrativo mesmo, mas a gente tem tudo isso ativo no mercado. Então, você tem certo ou errado? Às vezes a gente recebe pedido de proposta e a gente fala assim, nossa, estou perdida aqui, cada um manda de um jeito. Eu falo, tá, o que faz mais sentido para você? A gente pode ajudar um pouco nesse deparo. Mas a gente tem empresas que cobram por contato ativo, que é, ao meu ver, aquela lógica antiga de CRM. Do mesmo jeito que a gente cobrava, tinha empresa que cobra por usuário, quando você cobra por contato ativo, você está dizendo o quê? Ah, quanto que é a sua base de usuários? É de contatos? 1 milhão de contatos? Tá bom, eu te cobro para armazenar 1 milhão de contatos. Mesmo se você não falar que esses contatos você está pagando todos os meses. Né? Então, são empresas com mais nesse olhar de CRM. Aí a gente tem outras empresas que vão para o olhar das 24 horas, que é o DAO. Então, e aí, né, pode ter variações aqui, você vai fechar todo dia meia-noite, ou se realmente considera 24 horas. Se você tiver com alguma empresa nesse nível, tem que validar isso. Por crédito, então a gente já tem um movimento aqui, ó, HubSpot já está falando de créditos, Salesforce já está falando de créditos, então já está aqui, ó, 10 centavos de dólar por ação. Imagina. E Salesforce começou falando lá, cada conversa de agente era $2. Então, está todo mundo se adaptando, está todo mundo entendendo como fazer isso funcionar, né? Tem algumas métricas que, igual o disparo por e-mail, você apresenta a métrica, como é centavinhos, você apresenta o valor barra 1.000, por exemplo. Ou seja, aqui é $9 a cada 1.000, né? Para não ter que escrever 0,0000. Igual o token, você vai ver lá assim, $2 por 1 milhão de token. Então, é 2 dividido por 6 zeros. Né? Para escrever isso, fica ruim, fica feio. Às vezes o cliente nem tem uma boa noção do que é mais caro ou mais barato. Então, por isso eles escrevem 2/1 milhão de token. E aqui na mesma lógica, tá? Tem algumas outras empresas que estão mais focadas ou que têm módulos específicos que cobram por resultado. Outro exemplo, ó, HubSpot, 50 centavos por conversa resolvida. Esse agente aqui, gente, ele só consulta FAQ. Ele não cruza dados do CRM, ele não é situacional, ele não integra com motor de reservas, não faz nada disso, tá? Ele só responde a FAQ antes de fazer um transbordo para o humano. Então, ele valida perguntas e respostas, base de conhecimento, e se conseguir responder, cobra 50 centavos de dólar. Então, a gente sabe aqui, porque a gente acompanha um caso real, que, cara, em relação ao que a gente acredita, né, e a possibilidade que a gente tem de transformar essa conversa mais inteligente, fica uma conversa muito cara, só para... Mas é aquilo, caro quanto? Mas que está desafogando um humano não vale a pena? Nós, como Smart Talks, a gente tem um grande desafio, porque a gente criou uma plataforma muito completa, muito robusta, com uma série de ferramentas. Então, se eu for cobrar por resultado, eu falo, cara, mas e o workflow? E o disparo de e-mail? E a régua de CRM? Então, se eu for cobrar por resultado, mais crédito, mais conversa, mais contatativo, a gente teria uma série de métricas diferentes aqui dentro para cada uma das ferramentas. Então, o que a gente está trazendo aqui vamos organizar isso tudo dentro de um guarda-chuva de créditos.
porque aí eu faço um depara. Então, a conversa, a IA, o canal de WhatsApp, tudo a gente faz um depara de crédito e a gente ajuda o cliente a ter mais controle e mais visibilidade disso. Eu já vou mostrar um pouquinho de como é que está ficando essa parte. Então, é muito mais uma ideia de pagar pelo consumo do que pelo acesso, porque o acesso não necessariamente dá resultado. Ah, beleza, vai falar, o consumo também não necessariamente. Mas se a gente está amarrando isso dentro de uma orquestração com foco em ROI, a gente consegue provar isso de uma forma muito melhor. Tá? Então, aqui alguns exemplos do que é o Paga se funcionar, mas, como eu comentei, isso funciona só para ferramentas que têm módulos específicos, ou uma ferramenta muito grande como o HubSpot, você tem que contratar módulos apartados, e dentro daquele módulo, essa precificação funciona. Então, na nossa estratégia, ao invés de quebrar e pagar a ativação por módulo, a gente entrega uma plataforma completa para o cliente e paga o que consumir. Tá? Então, você escolhe quanto de gasolina você quer investir ou consumir naquele mês, por exemplo. Então, seguindo aqui o modelo do agente, pessoal, a gente está falando tanto de execução quanto da parte de conhecimento do acesso à informação. Tá? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de como que está ficando, como é que a gente está considerando essa parte de créditos, porque acho que sei que tem bastante gente curiosa aqui já. Deixa eu só pegar o link aqui para a gente. Tá bom, mas como é que é isso na prática, tá? Olha, na prática funciona mais ou menos assim. Eu acredito que boa parte de vocês já deve ter acessado alguma plataforma que você tem os créditos aqui em cima. Você sempre fica vendo aqui, ó, quantos créditos você tem para consumir. Isso pode ser em plataforma de geração de vídeo, plataforma de geração de imagem. Tem várias plataformas que já te mostram claramente quantos créditos. Outras, às vezes, não te mostram explicitamente os créditos, mas te dizem, assim, percentualmente, quanto que você ainda pode gastar. Mas a base disso as ferramentas de IA, a base disso é sempre token. Né? Então, quando a gente traz créditos aqui, numa plataforma que tem uma série de recursos, o que a gente está dizendo? Olha, eu tenho o uso de IA, que a gente converte isso em token, eu tenho a automação, então, eu converto isso em token. O que é automação? É tudo aquilo que o humano poderia fazer, mas a gente está fazendo por ele. Então, eu continuo tirando uma carga de trabalho do humano. Por exemplo, tem uma automação de fazer o follow-up automático dentro de uma régua. Isso é uma automação. Quero mover esse card, se ele está 3 dias nesse status do Kanban, eu quero mover ele para outro status do Kanban. É uma automação, não vai precisar do humano olhar para isso que a automação vai poder realizar essa tarefa. Então, aqui a gente entra lá no núcleo de conhecimento, né, no uso da IA, mas aqui a gente entra já muito naquela parte de execução, né, da metodologia agentes. E os disparos é essa cobrança que a gente tem, por exemplo, no WhatsApp mesmo, da Meta, que é essa cobrança por mensagem, a gente já está trazendo aqui também para dentro dos créditos. Então, fica uma forma muito simples para o cliente poder acompanhar, né, como que esses créditos estão sendo consumidos. E tem outro grande benefício. Então, vamos supor que eu fiz um planejamento aqui e eu quero 1 milhão de créditos todo mês. 100 mil créditos todo mês, vai? Então, todo mês vai recarregar aqui 100 mil créditos para mim. Tá, mas o que significa isso? Olha, eu posso gastar ou investir esse crédito, né, ter o consumo dele na IA, na automação ou disparo. Mas esse mês é o mês de baixa temporada para mim, eu tive menos conversa que o habitual. Olha que legal, você pode usar os mesmos créditos para campanhas. Mas esse mês eu já tive mais disparos. Tá bom, então você pode priorizar outras ações, ou despriorizar alguma automação, ou investir, colocar gatilhos aqui no uso da IA para que a parte desses gatilhos leve para o humano. Então, você passa a ter controle sobre como utilizar esses créditos, como investir, né? Que tipo de recurso faz mais sentido investir esse mês, por exemplo. Então, a gente tem aqui toda a métrica, quando eu falo de acompanhar em tempo real, é em tempo real mesmo, tá, pessoal? Cada ação, cada conversa,
uma pessoa começou a conversar com a IA, está consumindo crédito, está consumindo token, fechou a conversa, já atualiza aqui o consumo de crédito daquela conversa. Então, a gente passa a ter isso, então, aqui na visão por mês, por dia, por hora, por ano, como é que está sendo esse consumo, quando eu faço uma campanha grande, como é que está sendo consumido em cada categoria, o carregamento de créditos, né? Como que esses créditos estão sendo carregados, o quanto que já está incluso na mensalidade, ou dentro da franquia, né? Contratada mensal, o que que é avulso, porque a gente traz uma novidade aqui também, que é a possibilidade de comprar créditos de forma pré-paga. Então, tem muito cliente que fala para a gente assim, a mensalidade é faturada, mas os créditos, as campanhas, cada área vai gerenciar as suas campanhas. Então, um jeito legal de fazer isso é fazer com que cada área invista, né, compre o seu próprio pacote de créditos aqui. O que mais a gente tem? A gente consegue ver créditos, o consumo por usuário, a gente está trazendo aqui também o consumo por departamento, e ao longo do tempo, como é que isso acontece. Depois, a gente pode entrar em cada um deles e entender como o consumo está acontecendo. O que é marketing, utilidade, autenticação, essas mensagens livres, né, que passam a ser mensagem de serviço também, os e-mails. Então, a gente começa a ter essa visão macro de tudo que está sendo debitado e fica muito fácil de fazer uma auditoria aqui no uso de cada um desses recursos. Outro detalhe, a IA. A IA não existe só quando o cliente está conversando com a gente. A IA existe em vários pontos da plataforma. Então, quando eu estou usando uma classificação de sentimento, por exemplo, quando eu estou usando o copiloto, eu como usuário na plataforma, quero fazer uma pergunta, pedir ajuda para um copiloto, isso também consumiria IA. Posso pedir para ela fazer um resumo da conversa, uma tradução, gerar um template. Aí o acesso ao Smart Content está aqui como um dos itens, né, da IA, a varinha mágica. Então, me ajuda a escrever essa mensagem, a responder isso. Então, tem uma série de camadas. Ó, isso aqui é as conversas rolando, tá vendo? Tem conversa que estão 7 créditos, 25 créditos, 54 créditos. Então, a gente passa a ter todo esse registro aqui e depois a possibilidade de cruzar o que está gerando mais créditos e o que está gerando mais resultado. Né? Então, mas o primeiro passo é conseguir compilar isso tudo. É a gente conseguir ter uma lupa, né, e entender como cada execução está sendo feita e cada consumo está sendo registrado aqui. A partir disso, a gente consegue trabalhar estratégias com cada cliente para que a gente use da melhor forma esses créditos e para que a gente tenha o ROI, né, o mais alto possível. Outro detalhe, a gente também tem a parte de alertas. Então, eu posso colocar um alerta no saldo de créditos, por exemplo, toda vez que chegar em 10 mil créditos me avisa, ou consumo por categoria. Toda vez que os disparos consumirem X mil créditos, eu quero ser notificado. Então, a gente traz isso daqui como um recurso bem legal, que eu posso ser notificado pelo valor, né, pelo limite, o teto que eu colocar aqui de créditos, e a gente pode ser notificado por e-mail, no app mesmo, né? Chega o sininho aqui nas notificações, ou via webhook. Então, esse é um exemplo bem legal que a gente usa um comunicador interno aqui, que é o Mattermost, e a gente está sendo notificado no nosso comunicador. Isso vale para Slack, né, para qualquer outra plataforma que tenha webhook, e você pode receber essa notificação lá. Então, aqui um pouquinho só para dar spoiler, né, mostrar como é que a gente está tratando isso, porque não é só falar assim, agora é créditos. Isso não vai funcionar se a gente não conseguir trazer com muita transparência como que está sendo medido, como é que está sendo feito de verdade. Né? Então, aqui é para mostrar um pouquinho para vocês. Me dá um joinha aí quem gostou, que agora vai ter mais números na palma da mão aqui para tomar as decisões. Boa. Então, pessoal, o que eu quero fechar aqui, né, é a gente trazer o olhar de que, cara, as mudanças no mercado são... só voltar aqui para compartilhar. As mudanças no mercado sempre vão existir, né? A gente tem que saber jogar o jogo, mas a gente não perder o olhar do ROI mesmo, porque ora é pela IA, ora é pelo canal,
daqui a pouco, né, pode surgir outra demanda aí, mas a ideia é a gente, aqui como Smart Talks, é a gente criar essa camada que faça essa absorção desses impactos aqui e a gente sempre ajudando a pensar na melhor estratégia. Não tem certo e errado e não tem uma estratégia única que funciona para todo mundo. Então, a gente vai olhar de conta em conta. Aqui um dado geral, né, o custo médio por contato, pensando em atendimento humano, então, assim, um custo médio por contato nessa pesquisa de $11. Ah, nossa, mas aqui não é isso tudo, é mais barato. Legal, mas põe na ponta do lápis. Não só o valor hora, né, de todo mundo que está ali, o custo até de espaço, de metro quadrado, se a gente fosse fazer a conta na ponta do lápis mesmo, né, de espaço, de metro quadrado, de maquinário, né, de tudo que acontece aqui para uma operação de atendimento humano acontecer. E detalhe, a gente não está fazendo isso para a gente exterminar o atendimento humano. Não, não é isso que a gente acredita. A gente acredita muito num formato híbrido. A ideia de trazer uma plataforma, inclusive, para que o atendimento humano possa ser mais eficiente. Mas tem muita coisa que o agente consegue resolver. A gente ainda nota no mercado uma apreensão muito grande de falar assim, ah, não, deixa só ele só qualificando e jogando para o humano, para a gente... Eu não quero que o agente venda ainda, eu só quero que ele qualifique e joga lá para o humano. A gente entende que é normal, é uma insegurança normal do mercado e que a gente está aqui um pouco para mostrar que é possível, né? Que a gente faça ponto a ponto dessa conversa com qualidade, com conversão, né? Gerando ROI. Então, resuminho, tá? Economiza no caminho, não na hora da verdade. Né? Então, onde que a gente otimiza? A gente pode ter os loops da IA que relê conversas e que perdem tempo, gastam token à toa com isso, mensagens redundantes, modelo de avançado em tarefa trivial. Então, às vezes você resolve com um GPT mini, um nano, né? Você fala assim, ah, não, mas na dúvida, deixa eu pôr o mais potente, né? Então, às vezes, essa falta de embasamento te faz escolher um modelo mais caro do que precisava ser. Disparos de marketing sem segmentação, esse é um exemplo clássico, né? A gente fala para a gente assim, ah, mas eu disparo 100 mil WhatsApps mês. Olha, desculpa, provavelmente você está disparando para a gente demais. Você está conseguindo segmentar? Né? Então, às vezes, a gente sai de 100 mil e vai para 10 mil, mas uma taxa de conversão muito maior, um ROI muito maior, porque você está mandando para as pessoas certas. Então, usar os dados que a gente tem para conseguir segmentar melhor também faz toda a diferença. Às vezes, a segmentação, ela já otimiza muito os tokens durante a conversa. Você já vai começar a mensagem para uma base adequada, uma base certa. Às vezes, só o fato de ter essa base segmentada já te elimina uma pergunta que você teria que fazer na conversa. Então, tem algumas estratégias importantes sobre isso. Mas aqui, importante é onde que a gente não deveria economizar. O momento de decisão de compra, porque às vezes falta um pouquinho ali, né? Um abandono de carrinho, por exemplo, uma régua de reengajamento, eu não economizaria com alguns gatilhos específicos. Ah, esse cliente já montou o carrinho, ele já definiu, já gerei link de pagamento para esse cliente, ele não pagou, cara, manda mais uma mensagem. Né? Ele pode estar muito, muito perto de concluir aquela venda. O handoff para o atendente humano, então entender quando realmente isso precisa acontecer. A validação que impede a IA de inventar, então às vezes você também descalibra ali, né, um pouco, né, fica mais flexível na hora de validar o que realmente ela pode fazer, o prompt do que não fazer, né, por exemplo, mas aí começa a gerar outros problemas, porque ela pode ter uma taxa de alucinação maior do que deveria. E a resposta rápida na janela de ouro, que a gente fala aqui. Né? Então, aproveitar o nível de atenção do cliente. O cliente está ali, está olhando para o celular. Então, tem que ser rápido, tem que ser ágil, para a gente não perder a atenção dele e não fazer com que ele volte tempos depois. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa sexta aula. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho aí para o entendimento do que é crédito, do que é token. O objetivo aqui não é que vocês saiam da sala assustados, tá? Mas minimamente entendendo que tem, de novo, uma série de camadas que precisam ser consideradas. Não é tão simples quanto parece, e é um tema que merece um belo brainstorm, assim, né? Merece uma bela discussão de estratégia antes de implementação, tá? Para a gente realmente conseguir ser
parceiros aí e conseguir fazer uma entrega que gere valor com a maior eficiência possível. Então, obrigado para todo mundo. Vejo vocês na próxima terça-feira. Fico mais 2 minutinhos aqui se tiver alguma pergunta aqui no chat também. E em breve vocês receberão o link da aula aí também. Valeu, pessoal. Até mais.